Neste oitavo vídeo falaremos sobre os mitos mais perigosos sobre planejamento patrimonial e holding familiar. Por que as pessoas não se planejam? Depois de explicarmos sobre o que é planejamento, o planejamento patrimonial, e falarmos sobre holding, falamos sobre governança, falamos sobre planejamento em vida, fica aqui a pergunta: por que tantas famílias ainda não fazem isso? Na maioria das vezes, não é por falta de patrimônio, é por causa de uma coisa chamada mito. Muitas pessoas acreditam naquilo que ouvem, sem ir conferir, sem se consultar com um profissional competente para sanar a dúvida. Ou assistem em alguma série, em alguma novela, e ouvem asneiras por aí, fora da técnica, e acabam acreditando como se aquilo fosse verdade, né? Porque ideias repetidas, tantas vezes, elas se parecem verdade. A gente conhece muito bem essas histórias. Então, a causa principal do não planejamento, uma das causas do não planejamento são os mitos. Então, nós vamos falar sobre esses mitos hoje. E vamos falar aqui de alguns. Vamos começar pelo primeiro, né, o grande mito, talvez um dos principais, é aquela máxima que o pessoal sempre fala assim: não, isto é para milionários, planejamento é para milionários, não é para qualquer um. Não é verdade. Esse talvez seja o mito mais comum, mas isso não é verdade, porque planejamento não é sobre valor absoluto, planejamento é sobre a estrutura. Então não é o valor, o montante do valor, não é o montante do valor, é sobre o que esse montante poderá fazer no futuro, elevar esse patrimônio para um patamar maior e cada vez crescer mais. É para isso que se faz a estrutura, é para isso que se estrutura o patrimônio. É visando garantir não só a manutenção desse patrimônio no seio da família, como garantir que ele continue a crescer. E isso se chama estrutura. Então, planejamento, acima de tudo, é estruturação. Famílias com patrimônio médio, quando não planejam, sofrem proporcionalmente muito mais daquelas famílias que planejam. Quanto menor a margem de erro for, mais importante é planejar. Por quê? Quando você está numa situação de caos, você não sabe de onde vem o erro. Mas quando você está numa situação que está sob controle, você antevê a possibilidade de um erro acontecer e você já sana, você já prevê, você antecipa as soluções. O segundo mito, muito também comum, é achar que a nossa família é unida, não vai ter problema algum. Ora, união hoje não garante harmonia amanhã, porque sempre tem aqueles ungidos de Deus, né, que caem na família da gente, e basta um deles criar um problema aí, né? Então, o problema não nasce da má intenção em si, nasce da ausência de regras. Se lá na sua família tiver uma regra pré-estabelecida, que quem faz a gerência dos bens são apenas os membros da sua família, não vai ter como um ungido de Deus chegar e dar pitaco. Você sabe quais são os ungidos de Deus. Antigamente a gente usava um termo mais chulo, né? Aqueles do baú e tal, mas hoje em dia a gente fala assim, os ungidos, né? Então, se existem regras, existem para ser respeitadas. E as regras existem para proteger relações, não para desconfiar das próprias regras. Regras claras, ninguém pode chegar e dizer, não, eu desconhecia, não. Você, vamos supor, lá na frente, a sua filha namore com uma pessoa, e aí essa pessoa depois quer dizer, não, eu quero trabalhar na empresa do seu pai. A primeira coisa que eu te falei é que na nossa família não trabalha gente estranha, né? Pronto. Você pode até trabalhar, mas lá em outras atividades, não nas atividades de tomada de decisão. É isso que faz com que as regras bem estabelecidas, de forma clara, de forma extensiva, deixem muito à vontade a família e as suas futuras gerações. Outro mito muito perigoso. Este é dos procrastinadores, aqueles que deixam a vida me levar, né? Esse mito é silencioso, é muito perigoso. Porque ele diz assim, depois eu resolvo, deixa eu cuidar aqui da empresa, depois eu resolvo o problema do patrimônio da família, depois eu resolvo e depois é tarde demais, você pode desembarcar na próxima estação, e aí
Você não tomou decisão em vida, quem vai tomar decisão é o Estado. Adiar não elimina o problema. Ele apenas transfere a decisão, e essa decisão pode ser transferida para o Estado, se você não decidir agora. E quase sempre transfere essa decisão no momento pior, no momento pior possível para a família, porque ela tem que trabalhar com luto, tem que trabalhar com emergência, com situação de urgência, melhor dizendo, e ainda ter que transferir o poder de decisão para o Estado. Este é o presente daquele que deixa para depois. O quarto mito, também bastante comum, é que as pessoas acham que isso é coisa complicada demais de fazer. Planejamento não precisa ser complicado, não. Complicado é resolver tudo no inventário. Aliás, tentar resolver no inventário, porque o inventário não resolve. O inventário faz uma liquidação dos bens, paga as dívidas, o Estado pega a sua parte e o que sobrar é distribuído. E normalmente isso não satisfaz a todos. Então ele não resolve. Ele coloca assim uma decisão que faz uma apaziguação da situação, mas resolver não resolve. E então o planejamento, quando ele é feito com clareza, ele estabelece método, não confusão. Por isso é preciso muito ser estudada essa matéria e ser discutida essa matéria no seio da família, porque não é complicado demais. Pelo contrário, é muito fácil. Agora você precisa estar bem assessorado. Eu chamo a atenção para isso. Nós precisamos trabalhar com pessoas capacitadas para fazer esse tipo de planejamento. E nesse mesmo segmento, o último mito que a gente vai tratar aqui é aquele que, não, meu contador resolve. Ou então, o meu advogado, um advogado de família, de mais de 30 anos sozinho, ele vai resolver. Contadores são fundamentais, advogados são essenciais, mas planejamento patrimonial estruturado da família, ou a estruturação patrimonial de negócios, exige um trabalho integrado. O jurídico, contábil, econômico, né, tributário e discussão com a família. Quando cada profissional atua isoladamente, o risco aumenta. Então nós não podemos permitir que uma pessoa isoladamente queira fazer parte desse planejamento, porque não é simples, mas não é, digamos assim, impossível de fazer. Por isso precisa fazer com quem está habilitado. E é por isso que existe o time Holding Brasil, do qual eu faço parte. Nós, diuturnamente, estudamos a matéria, discutimos esses assuntos em nível nacional, presencialmente e normalmente toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, a gente discute via internet, por vários meios, né, normalmente por essa ferramenta que estamos usando aqui agora, e outras ferramentas também, mas estudamos essa matéria diuturnamente. Então, quando surge um problema, a gente já está aqui para resolver, né? Porque o custo real dos mitos, eles custam muito caro. Eles custam dinheiro, eles custam tempo e custam relações. Muitas das vezes as relações de uma família se acabam por causa de não ter sido feito planejamento. E o custo maior de tudo isso é aquela falsa sensação de segurança. Então, preste atenção e vamos conhecer mais sobre este assunto. E se você gostou deste conteúdo, então, deixe o seu gostei ou não gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado. Compartilhe com as pessoas que lhe são caras e com aquelas pessoas que você acredita que precisam conhecer desse assunto. E no próximo e penúltimo vídeo desta série, eu vou explicar por que fazer o planejamento agora e não depois. Porque eu vou falar sobre o custo da inércia e, se você já se identificou com algum desses mitos, o próximo vídeo é essencial para você. Nos veremos lá. Até breve.